Gravando, pessoal, boa tarde a todos. Então, dia 22 de setembro, aula da tarde, parte 1. Deixa eu dar alguns avisos. Hoje de manhã a gente fez uma tentativa que ficou um pouco frustrada, embora tenha sido bem interessante no fim das contas, que é fazer um terceiro horário, tá? Mas acaba que ficou fora do horário da aula. Mas igual eu vou oportunizar para vocês também. Se alguém quiser depois ficar no extra aula, tá? Vai acabar umas 3 horas, umas 13h10 mais ou menos. Eu vou entrar e vou fazer um terceiro bloco, tá? Só que é um terceiro bloco só para alunos que tenham interesse em tirar dúvidas da matéria até agora. Tá? Eu vou ficar em torno de uma meia hora até umas 13h30, 13h40 para discutir qualquer assunto. Aí é o contrário, eu vou só aguardar, ver se tiver algum aluno interessado em tirar dúvidas, tá? Pode usar esse tempo. Se eu ver que tem alguma pergunta e tal, eu até gravo, tá? De manhã eu gravei e a gente vai disponibilizar também no YouTube. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Lembrem disso. Mas vamos lá, vamos começar o primeiro bloco, né? Compartilhando tela, então. Na aula passada, pessoal, nós estávamos falando de bases biológicas do treinamento de força. Relembrando, então, falamos sobre as determinantes mecânicas da produção de força, né? Mostrei um pouco da aplicação da lei de Hill para a área de treinamento, né? E lembrando que a gente viu que aquela regra e aquelas relações de força, velocidade, elas se aplicam bem para condições relativamente lentas de treinamento de força e com velocidade controlada. Portanto, elas se aplicam bem para salas de musculação, quando tu tens um controle e uma qualidade também de movimento. Tá? Então, isso eu não falei na outra aula, mas quando, por exemplo, tem os marombeiros mais roubando do que fazendo exercício, mais distante ainda está das regras essas da lei de Hill, tá? Por causa da forma que ela foi produzida. Mas também mostramos que, advindo daquela relação, surge o diagrama também de potência-velocidade, que nos mostra que a geração de potência máxima, mesmo em condições controladas, elas são maiores em velocidades intermediárias, né? O nível muscular é de 30%. E falamos também das regras do ciclo alongamento e encurtamento muscular, ou músculo tendíneo, né? Mostramos como se dá quando tem as 3 fases bem organizadas. Hoje eu vou falar um pouquinho mais desses 2 aspectos, dando algum aprofundamento para a prática de treinamento de força. Vamos começar já falando da relação força-velocidade. Na aula passada a gente viu essa curva aqui, né? Falamos dela, então, assim, resumindo, na fase concêntrica, né, quando eu tenho exercícios de musculação em velocidade controlada, relativamente lentas, né, o que eu vejo? Que conforme eu aumento a velocidade de execução, meu potencial de produção de força é menor, eu consigo sustentar menos força. Tá? A causa disso, inclusive, está ligada à probabilidade de ligações de actina-miosina. Tá? O exemplo que eu gosto de dar assim, para exemplificar isso é como se as ligações de actina e miosina, e além disso as proteínas regulatórias que vão atuar sobre o funcionamento da contração muscular, elas têm um tempo de execução, e ou seja, quando é como se minha miosina fosse o trem chegando numa estação e as actinas querendo entrar nesse trem, nos seus sítios de ligação, né? E o que acontece? Se esse trem passa lento, eu tenho mais chance de fazer ligações de actina e miosina. Tá? E por isso eu tenho mais ligações e acabo tendo maior produção de força, né, para aquele grupo muscular. Se eu passo mais rápido, eu tenho menos ligações. É como se eu conseguisse entrar menos. Se o trem passa muito rápido, entram menos pessoas na estação. Então seria menos produção de força por causa dessa ação mais rápida aí. Tá bom? Então, é uma questão mecânica mesmo que se explica pela relação força-velocidade. Agora, tem uma coisa interessante. Tá, então, e outra coisa, relembrando,
Bom, então tem uma relação inversa, né? Enquanto que quando eu penso excentricamente, essa relação é o contrário, ela é direta. Conforme aumenta a velocidade de contração excêntrica, né, de alongamento, aumenta meu potencial de produção de força. Aí inverte o raciocínio da concêntrica. Ok. Agora, advindo dessa curva, surge a relação também potência e velocidade, que a gente falou na aula passada, e vimos que ao nível muscular, o pico de potência, que é a curva rosa, né? O pico de potência ele acontece em torno dos 30% da velocidade máxima que esse músculo consegue produzir. Ou seja, o que a gente tirou de conclusão é que para gerar movimentos potentes, né, que tem muita relação com funcionalidade nos esportes e na saúde, eu tenho que trabalhar em condições intermediárias de velocidade. E a mesma coisa de força. São valores intermediários que vão me dar uma otimização, um máximo de potência. Tá? No caso, é isso que o gráfico está me mostrando aqui. Isso aqui é um gráfico de potência em função da velocidade, lembrando. Tá? Então, ele significa isso. Agora, isso é ao nível muscular, né? Mas a gente tem que lembrar que nós vamos trabalhar com exercício do mundo real, onde existe aí um caminho, né? Eu tenho a eficiência do motor ali, que está explicado por essas relações, mas eu tenho também a eficiência da máquina, né? A eficiência de transmissão dessa energia com o ambiente. E o Bobert, já há alguns anos, ele foi mostrar um pouco como se dá isso. Já se sabia há mais tempo, mas ele foi tentar entender o porquê disso. Mas o que acontece? Quando eu tô trabalhando com geração de potência do corpo como um todo, ou de grandes grupos musculares, e aí eu vejo o produto disso, né? É comum fazer esses testes que coincidem com isso que eu vou falar agora, por exemplo, com agachamento, com supino, onde eu vejo a geração da potência no ambiente, né? Inclusive, vai se avaliar a potência nesses exercícios colocando acelerômetros ou sensores inerciais no equipamento e dali se avalia com que velocidade tu consegue fazer esse gesto mais rápido possível. E o que se observa? Se observa que a potência, nesses casos agora, do corpo como um todo, em sprints, em saltos ou em exercícios de musculação executados de modo muito veloz, essa potência ela vai se dar máxima em torno dos 50%. E a relação força-velocidade, ela vai ser linear, ela não vai ser com essa cara hiperbólica que a gente tinha comentado na aula passada. Ela é linear. Aqui está bem feio esse azul aqui, que é a relação força-velocidade, seria mais encurvado ainda, mas quando eu trato de corpo todo, é linear. Tá? Eu vou mostrar aqui um gráfico que advém de um trabalho da minha aluna egressa, fez doutorado comigo, a Patrícia Pantoja, um trabalho em colaboração com o professor Jean-Benoît Morin, tá? Um colega lá que a gente tem parceria há alguns anos, onde a gente avalia a potência mecânica, que é do sprint, tá? Em várias faixas etárias. Tá? Nós pegamos, na verdade, eram atletas finalistas de provas de 100 metros, partindo da idade de 40 anos até 90 anos. Tá? Então a gente viu ali o efeito do envelhecimento sobre a geração de potência, digamos. E vimos também as determinantes mecânicas desse sprint, né? Não só da potência, mas outros aspectos. Mas aqui nós estamos falando de potência, mas isso que eu queria chamar a atenção. As curvas do corpo todo e tal, elas estão aqui, ó. Vejam aqui a relação força-velocidade. Os dados pontilhado aqui é do sujeito de 39 anos, seriam os nossos jovens que a gente tinha no grupo, os mais jovens, né, adulto, né? E veja aqui, bom, a relação força-velocidade, e aqui embaixo a relação força-velocidade também linear de um idoso de 96 anos. Tá? Claro, a relação força-velocidade é muito baixa, mas vejam que ela é sempre linear. Tá? Ela é linear, mas no mesmo sentido que a gente tinha conversado. Conforme aumenta a velocidade de execução, o potencial lá de produção de força total do corpo contra o ambiente diminui. Tá? De modo linear. E a potência, vejam como tem a cara aqui, ela é uma cara de meio seno, que a gente chama, ela é simétrica, onde o valor máximo vai se dar em torno de 50% da velocidade máxima que esse cara consegue atingir. Tá? Então, de novo, o comportamento é mais ou menos o mesmo, só que é exatamente 50%. Ali a gente viu também que a razão de força, que tem a ver com a inclinação do corpo do sujeito ao longo a inclinação é a mesma, embora os valores de razão de força sejam bem menores no
no idoso, né? Mas, pois bem, então, aqui nesse estudo a gente viu que a potência ao longo dos anos, a cada década, ela reduz em torno de 1 a 2 watts lá por quilograma, tá? Então, tem uma redução linear aí da potência, assim como da força. Aqui a gente observou em caras treinados. Então, independente do treinamento em si, os caras se mantêm treinando ao longo da vida, e existe uma redução de potência, tá? Em valores bem grandes, né? Porque vejam que reduz muito, né? Aqui num grupo mais avançado. Muito bem. Então, esse aspecto é importante. E e deixa eu mostrar para vocês um gráfico que está fora da ordem aqui, mas acho que é interessante. Vamos dar um saltinho aqui. Vamos por aqui. Olha só. Mas não era bem... Mas assim, o que eu queria mostrar para vocês, gente? É o seguinte, essas relações de potência, velocidade, elas podem ser também testadas em salas de musculação. É isso que eu queria trazer para vocês, que é uma coisa que está se usando muito, tá? Já faz vários anos que atletas dos esportes coletivos têm feito em períodos mais específicos, ou seja, quando eu vou querer transições daquilo que eu ganhei na sala de musculação para a quadra, tá? Quando eu quero me aproximar da parte específica, os caras colocarem blocos de treinamento dentro da sala de musculação, só que executados de modo veloz, porque é mais específico. E aí, fazendo como se fosse uma ideia de roubar mesmo, faz o mais rápido possível lá a sequência de gestos. Claro, lembrando, quando eu começo a fazer dessa forma, a lei de Hill não funciona mais. Mas continua funcionando a relação da potência. Tá? Nesses gestos muito rápidos, o que é observado é que tu consegue controlar uma carga ótima em que o sujeito vai gerar mais potência na sala de musculação. E nesse exercício, a cara da curva tem um pouco a ver com essa cara aqui. Embora os resultados desse gráfico aqui, eles foram feitos aqui para saltos em profundidade, mas o resultado é bem parecido, que é o seguinte. O que eles costumam fazer? Deixa eu voltar lá, por exemplo. Deixa eu ver. Talvez. É esse gráfico. Vou explicar com esse aqui que eu acho que é mais fácil. Então, assim, ó, gente. Vamos imaginar o seguinte, tá? A curva em rosa vai ser os resultados lá de um teste para eu determinar qual é a carga que eu devo fazer nos meus exercícios de musculação com a potência máxima, tá? Então, vamos para um exemplo. Eu estou fazendo lá o supino, tá? E tem que determinar qual é a carga que eu tenho que botar, onde a potência é máxima. Se faz uma espécie de um teste progressivo. Como é que ele se faz? O que se faz? Se coloca sempre um sensor inercial, é um acelerômetro, as marcas são Miotest. Hoje se diz que, mas eu não vi bem as validações, mas se pode fazer até em celular que tem acelerômetros, tá? Com uma qualidade mais baixa, mas dá para determinar com isso. Ou esses acelerômetros que eu comentei para vocês, Miotest, e agora está me faltando outros nomes, mas eu me lembro até da validação que o Mohamed fez nesse, que é o seguinte, eles botam esse acelerômetro na barra do supino, tá? O sujeito vai lá e começa com um percentual baixo da massa corporal. Tá? Se começa com 20%, 30%, alguma coisa assim, que vai dar uns 20 quilogramas. Tá? E o que se pede para que ele faça? Que ele, com essa carga relativamente baixa, ele faça o movimento o mais rápido possível. Tá? Então, ele está lá preparado na posição inicial, faz muito rápido. O acelerômetro ou sensor inercial, ele vai medir a velocidade máxima que ele executou essa tarefa. Ele vai dar lá um resultadinho. E o que ele vai fazer? Vocês vão adicionar o peso que foi colocado, por exemplo, 20 quilogramas, um peso relativamente baixo para esse exercício, e esse dado de peso vai ser a força. Mas lembrem que potência é força vezes velocidade. Então, eu sabendo a força, que é ligado a 20 quilogramas, em última análise seria em torno de 200 newtons, e eu sabendo a velocidade máxima que eu tive, que isso vai me dar o próprio sensor, esse sensor me dá também a potência que esse cara gerou nesse exercício. Ele vai mostrar ali, potência gerada, que é sempre relacionada a uma potência máxima para aquela execução, de X.
Tá? No caso aqui, vai ser, o que vai acontecer? Como é uma carga, uma força baixa relativamente, tu vai fazer numa velocidade próxima da máxima. É muito leve, né? Então, qualquer exercício no máximo que tu pode fazer mais rápido possível, se a carga é baixa, tu vai fazer muito rápido. Então, tu vai fazer nessa zona aqui, que se chama, seria a fase descendente da curva potência-velocidade, essa curva rosa. Seria aqui, mais ou menos. Tá? Tá lá o dado. Tu vai anotar, né? Vai botar num Excel, por exemplo, vai te dar um dado por aqui. O que tu faz depois? Descansa 2 minutos, aumenta a carga, tá? Não lembro agora, mas aí tem para cada tipo de exercício tem uma determinação lá em percentual da massa corporal ou absoluto, tá? Mas se adiciona 5 kg, 10 kg, ou seja, fica mais pesado e pede de novo para o aluno repetir o movimento, o mais rápido possível. Só ação concêntrica. Pá, depois desce lento, mas não está valendo. O teste na fase de volta não interessa. O que interessa é fazer o mais rápido possível essa fase concêntrica. Tá? O que acontece? Com mais peso, tu vai fazer um pouco mais lento esse gesto. Tá? Mas o resultado que aparece é a potência aumentar. Os valores vêm por aqui nessa zona, mais ou menos. Tá? É isso que acontece com as cargas quando começa muito baixa. E tu vai adicionando carga. Descansa de novo, bota um pouco mais de carga, aumenta um pouco a potência, até um ponto em que esse peso vai começando a ficar muito pesado. Começa a ficar um gesto muito lento. Né? Tu começa a trabalhar nessa zona aqui, que é a fase ascendente da curva, que se chama. O que acontece? Aqui a velocidade é relativamente baixa, é próxima do zero. Tá? Só que tu consegue produzir muita força, mas de qualquer jeito, um multiplicado por outro vai dar um resultado que vai começar a baixar essa potência. Tu faz isso 1, 2 vezes para confirmar que os valores desceram, tu adiciona mais peso e tu vê que desceu mais ainda a potência, e aí tu tens a cara da relação potência-velocidade. Tu sabe qual é o valor máximo que tu atingiu. Tá? Aí tu sabe individualmente, para o cara trabalhar em potência máxima de supino, ele precisa colocar lá um peso de, sei lá, 30 kg, 40 kg. Aí tu vai ter o valor individual para ele treinar numa zona de potência máxima. Tá? E aí tu vai trabalhar com ele, quase sempre é entre 6 e 12 repetições, e tu faz esse gesto muito rápido, 2 a 3 séries. Tá? Resumindo, é um pouco isso. Não tem muito mistério ali em repetições e séries. O que tem é dar essa carga individual, saber qual é o peso individual para cada exercício. Com isso, tu consegue fazer um trabalho individualizado e trabalhar essa potência. Claro, não é tão específica ainda, porque imagina um jogador de vôlei fazendo um supino, não é super específico, mas é um meio do caminho, é mais específico do que aquele treino de força que ele estava fazendo anteriormente, que era lento, então num gesto em velocidade um pouco diferente. Tá? Lembrem disso, essa questão da especificidade não tem a ver só com o padrão de movimento, tem também a ver com velocidade, coordenação do movimento. Então, eu vou começar a fazer movimentos mais rápidos, que tem a ver com muitos gestos do esporte, quase sempre que são importantes serem feitos com alta potência. Isso vai te dar uma melhor transferência para os gestos de quadra. Tá? Resumindo, é isso. E aí tu tem como controlar essa carga ótima. Ah, muito bem. Então, mostrei esses valores de potência. Aqui, nesse gráfico que eu mostrei da minha doutoranda, esses dados são de um artigo que foi publicado na Medicine Science que tratava de sprint. Tá? Então, isso aqui é outra ferramenta que eu digo para vocês que é super útil. Além dos acelerômetros, hoje em dia, os iPhones e vários tipos lá de Android, vários aplicativos que vão funcionar também em Android, tá? Eles conseguem fazer essas determinações de potência máxima, por exemplo, no sprint com carga, no trenó. Tu adiciona carga no trenó, coloca na cintura, faz o sprint e, claro, tu vai ficar mais lento com essa carga, né? Só que tu vai gerar maior potência, até um certo peso. Tá? Que geralmente é em torno de 20, 30% da massa corporal. Tá? Mas aí tu pode individualizar também, tá? Fazendo esses testes, faz os sprints. E o legal é que tu consegue controlar essas relações de potência e como está o equilíbrio de força e velocidade que gera essa potência de modo individualizado, simplesmente com um celular. Tu faz um teste de sprint com o uso desse celular. Tá? Então, sugiro, quem quiser se aprofundar nisso, é muito pedagógico, melhor do que eu falar aqui, é olhar os vídeos mesmo que o pessoal produziu.
O Balsalobre produziu com o próprio Morin, né, esse colega da Espanha produziu esses aplicativos que são relativamente baratos, custam $9, $10, e aí tem os mais famosos, é o MySprint e o MyJump. Né? O nome já indica o que dá, né? Tu consegue controlar todas essas variáveis que eu estou mostrando aqui para vocês em sprint, com carga resistida e também de salto, se tu quiser, mas aí o aplicativo é o MyJump. Tá? O nome é bem como se diz, MY Jump ou Sprint. MyJump, MySprint. Ou procurem por Balsalobre, bem como se lê assim, Balsalobre, B-A-L-S-A Lobre. Bem, junto ali vai ter uma página dele que tem ali até uma explicação de cada aplicativo. E tem até mais coisas interessantes. Tem para os exercícios de musculação também, coisas super interessantes como ferramenta de treinamento individualizada. Eu conheço, por exemplo, até aluno meu que é pesquisador do grupo, que é professor da escola, treinador de voleibol de escola, muito, assim, muito sucesso, né? Ganhou vários campeonatos e tal. E ele tem o controle, ele usa o MyJump para controle de salto dos alunos dele, assim, e ele tem equipes lá, ele tem até a forma de banco de dados, o aplicativo é muito inteligente para isso, bota a foto do aluno junto, e tu consegue ter um controle de variáveis, de como ele está ao longo do ano, desenvolvendo, né, a potência e a altura de salto, mas também essa relação de força-velocidade, para ver se ele tem algum ponto fraco que ele precisa melhorar, ou precisa melhorar os dois. Então, é bem útil assim, no cotidiano do treinamento, tá? Porque é uma ferramenta que te auxilia para organizar também dados e coisas assim, coisas bem interessantes. Tá? Então tá, gente. Falamos aqui do ciclo alongamento e encurtamento, né? Comentei para vocês. Aqui eu queria fazer também um gancho com uma coisa mais aplicada sobre esses saltos, né? O que acontece? Na aula passada a gente viu as 3 fases, né? Do ciclo alongamento e encurtamento muscular ou músculo tendíneo, né? Mas o que acontece, pessoal? Então aqui a gente tem, né? Relembrando, a fase A, a pré-ativação, quando o corpo está no ar ainda, né, antes do contato com o pé no solo. A fase B, que está separada aqui pelos tracejados, os 2 tracejados, né, que é o início do contato até a metade do contato com o pé no solo, que é a fase de alongamento, né, que é como se fosse da funda, onde tu armazena energia elástica nas tuas estruturas biológicas, e depois a fase C, onde tu libera essa energia elástica, né, e tu faz ali o encurtamento, né, que é a fase principal, é ali que tu vai ganhar altura, é ali que tu vai ganhar velocidade, distância, né? Então, é a variável principal. Mas temos que lembrar que essa fase C, ela é a principal, mas para ela estar potencializada, eu tenho que fazer bem a fase B. Se eu tiver uma boa fase B, minha fase C sai melhor. E se eu tiver uma fase A melhor, eu vou ter uma melhor fase B e, consequentemente, uma melhor fase C. Então, ela é tempo dependente, né? Um exemplo disso, assim, gente, que é bem prático e fácil de entender, é que quando eu não tenho uma dessas fases, o desempenho meu de salto cai. Esse sistema elástico não funciona tão bem e cai. Um exemplo disso são os saltos verticais, tá? Que é uma bateria de testes bem comum para avaliar a potência de membros inferiores e também avaliar desempenho mesmo, né? Que é o caso dos saltos básicos, né? Eu tenho o salto em agachamento, né? O salto agachado, que se chama também de squat jump, tá? É muito comum a abreviatura, né? O SQ, não, SJ, né? O squat jump, é isso aí. Que é isso, né? É um teste que tu parte da postura fletida, né? Então, é como se tu fica com o joelho a 45 graus, sempre mão na cintura nesses testes, os joelhos a 45 graus lá, né? E aí, quando dá lá o sinal, tu tem que saltar verticalmente o mais potente possível. Tu parte de uma isometria, tu não tem a fase de alongamento. O músculo já está alongado, então tu só encurta, digamos assim. E tem um salto em contramovimento, que é outro salto básico. Tu parte da posição em pé, né? E aí sim, tu tem o contramovimento. Tu desce lá rápido e volta para saltar o mais potente para cima, né? Outro salto vertical. Tá? O que acontece? Geralmente, quando bem executado, o squat gera um desempenho pior do que o contramovimento. Porque o contramovimento tem o alongamento anterior, tem a fase B. No squat, tu corta a fase B, tu
tu tens apenas uma isometria, tu tem da fase A para a fase C direto. E isso não potencializa o alongamento e encurtamento. Tu não tem alongamento, resumindo, né? Então, tu gera um desempenho pior porque tu não tem essa energia elástica armazenada, tá? Mas tu pode ser melhor ainda do que o contramovimento, ou CMJ também chamado, né? Tu pode ter o salto em profundidade, que aí, o que tu faz? Tu sobe num banco, né? Dá um passo à frente, cai desse banco, dessa altura pré-determinada, e quando chegar no solo, tu salta, tu faz o alongamento e encurtamento. Ali tu tem o ciclo, o cai completo. Ali tu tem a fase A, B e C. E não é por acaso que no drop jump tu tem o melhor salto. Melhor do que o contramovimento e melhor ainda do que o squat jump. Tá? Então, o drop jump é um exemplo onde o cai ele está potencializado. Ali tu ganha mais velocidade também. Tu tem uma pré-ativação mais definida, né? No contramovimento tu não tem. Tu tem que cair rápido e saltar, mas tu não tem fase de voo. Teu pé está sempre em contato com o solo. Tá? Então, no salto em profundidade, tu tens as três fases. E por isso, não é por acaso que o cai funciona melhor. Tá? O que acontece? Ah, professor, então eu só tenho que treinar em profundidade, salto em profundidade. Não, não é isso. A questão é que eu sei que vou ter melhores desempenho ou não, segundo o tipo de salto que eu preciso treinar para a minha função, enfim. Tá? Tem um estudo, tem um artigo que a gente publicou faz pouco, quer dizer, foi aceito, né? Vai ser publicado daqui a um ano, porque é no Strength Conditioning, que é um terror, né? De demorado, que a gente viu que é um estudo até bem antigo nosso, com o BRL, que é o seguinte: a gente avaliou tipos de saltos, contramovimento, squat, tá? Eram esses dois, não tinha o salto em profundidade, versus altura de salto de ataque e de bloqueio de jogadores de nível internacional. Tinha até campeões olímpicos na amostra. E correlacionamos também esses valores de salto com o desempenho de ataque e de bloqueio em jogo, também com esses atletas. E o que a gente viu? Assim, um dos dados principais do estudo, resumindo, que tem relação com isso, é que se observou uma coisa que os treinadores já tinham notado do ponto de vista tático, que o padrão, por exemplo, de bloqueio dos centrais, né, do voleibol tem mudado ao longo dos últimos 5, 10 anos. Eles estão cada vez mais, nesses últimos anos, eles têm feito o bloqueio do central. O central era aquele que a gente chamava, no meu tempo, de meio de rede, né, para quem não lembra. Tá? Então, o que acontece? É o cara que está posicionado lá com o joelho semiflexionado. E quando ele tem que saltar, quase sempre ele tem que fazer isso muito rápido. Cada vez está mais rápida a velocidade de ataque, né? Então, o bloqueio tem que seguir isso. E o que eles fazem? Eles partem de uma posição como se fosse um squat, um salto agachado, só que com os joelhos semi-estendidos. Né? Ao invés de estar 45 graus, eles deixam lá o joelho quase que semi-estendido. E é só o tempo deles saltarem e ir para cima. O resultado desse salto não é muito bom, mas é o necessário para quase sempre resolver a tarefa do bloqueio, lá, porque eles precisam de altura. Porque a velocidade do jogo importa mais do que ter uma super altura. Então, até se mudou muito. Antigamente, se tinha mais treinos de bloqueio, de central, até com movimentação de braço para trás, até com movimentos laterais, às vezes. E hoje em dia está muito encurtado isso. É quase sempre daqui para cá, dando dois passos, um passo para o lado, ou somente para cima, e estendendo os braços, tentando bloquear alguma coisa. O que aconteceu? No estudo do BRL, a gente notou que o que deu melhor correlação com o salto de bloqueio foi o salto agachado. Mesmo não sendo super específico, ele ainda é muito mais próximo do que o contramovimento. E o contramovimento é um salto que eles quase não têm feito mais no jogo, nem nos treinamentos. Então, deu uma melhor correlação disso, e inclusive com desempenho de bloqueio. Ou seja, de novo, mas o salto não é bom, professor. Sim, não é, mas é o que eles estão precisando fazer agora, específico. Né? Esse salto, como se fosse o agachado semi-estendido. E também eu já adianto para vocês, que nas aulas aí da frente eu vou mostrar, e já tem um estudo mostrando também que o ângulo em que eu faço esse treinamento de saltos agachados, ou de squat jumps, eles são específicos
ao desempenho que eu vou ter ao longo do treinamento. Então, os caras fizeram isso, botaram um grupo a treinar só salto agachado muito fletido, meio fletido ou semi-estendido. E os desempenhos foram específicos. Quem treinou, é a mesma ideia do que a gente já sabe da isometria. Tu vai ter adaptações de força isométrica nas regiões que tu treinar, né? Vai ser ângulo dependente. A mesma coisa é para esses squats, né? E também mostra essa relação aí com o jogo de vôlei, também para essa tarefa, essa questão tática aí que eu comentei para vocês, tá? De novo, então não tem o melhor, vai ter possibilidades, dependendo do que eu preciso do ponto de vista específico. Tá? Resumindo, é um pouco essa questão. De novo, o próprio jogador, professor, mas espera aí, o central, ele não faz só bloqueio, ele também ataca. Então, ele também vai ter situações de contramovimento. Então, ele também vai treinar isso. Tá? Mas, para a tarefa de bloqueio, ele vai usar os saltos agachados deles, estão dessa forma que eu falei. Não tem muito contramovimento. Antigamente se treinava isso, né? Preparar e olha para o olho do cara, tinha a questão toda tática, né? De olhar para o bloqueio, mas não adianta. Se o cara vai lá para baixo, o outro já bateu, a bola picou 2 vezes antes dele estar subindo, né? Então, é daquele jeito, mais rápido. Especificidade. Ok. Falamos aí bastante de força rápida, mas temos que lembrar que também existe um método de treinamento de resistência de força. Tá? Na sala de musculação é muito simples entender isso. É quando eu faço um padrão mais controlado, relativamente lento, né? Só que com mais repetições. É quase sempre acima de 12 repetições. A predominância ali quase sempre é de resistência de força. Tá? Depois a gente vai falar em detalhes, mas somando a isso. Agora tem uma questão interessante. Esses treinos de resistência de força, quando executados com grandes grupos musculares, eles se aproximam de adaptações metabólicas diferentes. Quando é executados com mais repetições, tu começa a ter ali também um treinamento parecido com alguns modelos de HIIT ou de tolerância ao lactato. Por isso que aparecem no material, como está aqui nesse slide, essas adaptações. É o tipo de treino que eu também digo que é o que dá tempo de sofrimento. Tá? No mundo real é esse. Quando eu começo a ter esses treinos que vão envolver mais de 15 segundos, 20 segundos, eu vou ter a rota minha glicolítica anaeróbica atuando bastante. E ali dá tempo de sofrer. Tá? Como eu já falei do Wingate, né? Esses tipos de treino, tiros de 400, 800, eles vão ter essa característica. E ali tem uma mistura. Claro, aí tem que ver se vou fazer muito rápido ou não, mas quando eu faço lentamente, é um treino de resistência de força também. Ele começa a se aproximar disso, tanto é que até tem transferência nesse tipo de coisa. Tá? Mas vai depender também dos grupos musculares. Se eu tiver grupos musculares pequenos, como vários exercícios de musculação, aí eu tenho menos lactato, eu tenho menos concentração sanguínea geral, né? Mas vou ter uma fadiga muito mais local, eu tenho aquela ardência e dor local mesmo, que até limita o exercício em alguns gestos. E isso pode ser interessante, esse tipo de treino, para ajustar técnicas, né? O nadador, por exemplo, quando começa a fadigar alguns, em situações de potência muito alta, né? Eles começam a quebrar a técnica, eles começam a afundar cotovelo ou ter uma hiperextensão de punho, indica como uma fraqueza local. Então tem que trabalhar, por exemplo, flexores de punho também, para manter uma postura geral e conseguir gerar essa potência total no sistema. Né? Os ciclistas também na posição do manúbrio, né? Alguns fadigam e mudam a técnica disso, então tem que treinar também essa parte. Tá? A resistência de força pode ajudar nisso também. Tá? Nessas questões. Deixa eu ver aqui como é que estamos de tempo. Já estourei, né, gente? Vocês nem me avisam. Pessoal, vamos encerrar aqui o primeiro bloco de aula, tá? Deixa eu ver aqui. Vou voltar às 2h20, tá? Vou parar de compartilhar aqui. 14h20, esse é o tempo que eu tenho para registrar as coisas, mas lembrem que se der tempo lá, a gente vai ter um tempinho também no final, no terceiro bloco, para vocês perguntarem. Quem tiver esse tempo, que eu sei que vai estourar o tempo da aula, vai ser depois das 3, tá? Então não é obrigatório, é algo mais. Aí a gente vai tentando ajustar ao longo do semestre, ter uns horários melhores. Mas vai ter isso à disposição e possivelmente eu vou gravar. Então, mas quem quiser também vai preparando questões, tá? Tirem dúvidas, que não precisa ser só dessa aula, pode ser de outras também.